Olá pessoal, bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes. Você já percebeu que em 2021 a Netflix tem surpreendido com algumas estreias surpreendentes? Pois é, algumas de qualidade bastante duvidosa, algumas coisas ali não muito boas não, mas o fato é que Hollywood já não é mais aquela supremacia de filmes não. Agora, a gigante do streaming tem produções da China, da Coreia, da França, da Alemanha, de tudo quanto é lugar. E também tem essa variedade é bastante positiva, mas algumas delas causaram uma surpresa bastante grande em 2021. Eu vou ver nesse vídeo algumas dessas estreias. 4 estreias, 4 filmes de suspense e de terror que já estão causando aí um assunto na internet. Vambora pro vídeo! Vou falar sobre 4 filmes especificamente que a Netflix trouxe para sua plataforma esse ano. Não quer dizer que sejam produções deste ano, mas entraram na plataforma em 2021. Os filmes são Ilha de Segredos, Nós, Kate e Caça Invisível. Vou começar por Caça Invisível, que eu considero o mais fraco de todos, mas ainda assim está causando um furor pela internet em tudo quanto é site especializado em cinema. Caça Invisível é uma produção alemã dirigida por Thomas Sieben. Ficou destacado, no meu entender, por causa do roteiro muito superficial e também por causa dos atores. Meu Deus do céu, coisa ruim aquilo, rapaz. Era para ser um filme de suspense, tenso, um pouquinho de terror, mistério, essa coisa toda, mas acabou sendo quase uma piada. E uma piada, olha, faltou pouquinho para ser uma comédia, eu até diria. A história é sobre 5 homens que vão lá pro meio do mato fazer uma despedida de solteiro. Um deles é dono de uma empresa e o irmão dele vai casar. Então a despedida de solteiro é pro irmão desse cara aí, tá? Mas vão 5 homens lá pro meio do mato para fazer essa despedida de solteiro. E eles acabam lá pelas santas ouvindo um tiro, achando que são caçadores, mas na verdade lá pelas tantas, quando eles percebem, é alguém atirando neles, ou seja, alguém caçando eles. E a coisa vai por aí, né? Aí eles acabam descobrindo que é uma mulher que está atirando neles, caçando um por um. E aí que começa a coisa. Os 5 sujeitos, eles ficam apavorados, aquela coisa de gente de cidade que não está acostumado a ficar no meio do mato. Aliás, para isso, até o roteiro já foi esquisito. O que 5 caras de cidade nunca foram pro meio do mato? O que vão fazer lá, sabe? Vão se perder. Eles começam a ficar tucanados por causa dessa mulher que atira neles lá com rifle. Olha, a mulher tem uma pontaria que eu vou te contar. Eles ficam apavorados e aí começam a se desentender, até a troca de farpas entre eles, aquelas mazelazinhas, aquelas coisinhas entre eles começam a aparecer e a incomodar. E assim vai indo o filme. A mulher vai matando um por um. Isso é certo, já vou avisando. É um spoilerzinho pequenininho, vai matando um por um. O detalhe é que o roteiro é ruim, ele não tem uma profundidade, os personagens são jogados ali. Aliás, na verdade, são 5 marmanjões bunda mole mesmo, os caras são bundões. E a mulher, ela é toda bonita, bem arrumadinha, aquela coisa toda. E é com aquela pontaria dela, com aquele rifle que eu vou te contar, ela começa a dar tiro e a meter pavor. Antes de matar um por um, ela vai metendo um terror nos caras, né? Persegue eles pelo meio do mato e eles atucanados, fugindo para tudo quanto é lado, não sabendo o que fazer para fugir daquela mulher, né? Mas como eu disse, o roteiro é ruim. Ele não tem profundidade de nada. É só um filme assim para fazer 5 caras correndo no meio do mato de uma mulher. Não tem um desenvolvimento bom. Tem uma reviravoltazinha ali que... Ai, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Olha, foi bem forçado aquilo ali, uma reviravolta muito forçada. O motivo que faz a mulher perseguir os caras fica mais ou menos conhecida, mas foi uma coisa tão esquisita que eu pensei, puxa vida, mas como isso, gente? Uma coisa bem forçada mesmo, pra caraca. Não me convenceu nem um pouquinho, pra mim, aquele jeito ali não. Ainda sobre o filme Caça Invisível, se o roteiro é ruim e a direção não ajudou coisa nenhuma, a interpretação dos atores então é sofrível. Tem um deles ali que... meu Deus do céu, aquilo ali foi de doer.
A fotografia é bacana, aquela coisa toda, aquele mato, aquelas montanhas, aquele rio, aquilo ali tudo é muito bonito. Os atores atrapalharam um pouquinho. O diretor de fotografia tinha que dizer pros caras, meu, arreda um pouquinho só para pegar ali aquele fundinho legal ali que tá bacana ali, aquela paisagem tá muito 10, sai um pouquinho pro lado. Aliás, sai tudo pro lado, tira, sai, abre tudo e deixa rolar a história assim mesmo, só com as árvores, que tava tudo bacana, rapaz. Faça assim, ó, para ficar divertido, reúne os amigos, a família para assistir esse filme e nos primeiros 5 minutos já fiquem apostando quem vai ser o primeiro a tomar tiro, qual é o motivo que faz a mulher a dar tiro em todo mundo e toda vez que... e tem mais uma, e também apostem como é que vai terminar o filme. Toda vez que alguém acertar essas apostinhas, pega o balde de pipoca e joga para cima para comemorar. Aí no final, aí depois todo mundo limpa junto, vamos dar risada porque o filme, olha, é ruinzinho pra caramba, mas para se divertir desse jeito, tá uma beleza. Nota de 1 a 10? 3, tá. 4 por causa da fotografia, que é muito bonita. Deu, tá demais até. Outro filme, também uma produção alemã, Ilha de Segredos, com direção de Miguel Alexandre. A história se passa numa ilha, por sinal uma fotografia bonita pra caramba. A história segue os passos de Jonas Hansen, um rapaz que é órfão e ele é criado pelo avô, mas a relação dos dois é bastante distante. Depois da morte da avó e dos pais, que acontece de uma maneira bem curiosa, bem estranha, o Jonas busca levar a sua vida normalmente, tenta ocultar os sentimentos dele que tem por uma colega da escola, a Nina. Então surge um certo dia uma professora nova de literatura alemã na escola, a Helena Young. E depois de algum tempo vai surgindo ali um climão entre os dois, entre o Jonas e a professora, e o rapaz vai se afastando de Nina. Aos poucos o relacionamento vai ficando cada vez mais sério, ao mesmo tempo que algumas coisas um tanto misteriosas vão acontecendo ali na localidade, como o desaparecimento de pessoas. O filme tem uma mistura de suspense, mistério, drama, romance, vai se alternando ao longo do filme. No começo ali tem um pique bacana, um piquezinho legal, depois dá uma acalmada, vai levando, a história vai indo, vai fluindo. A gente vai observando algumas coisas e se perguntando, mas por que isso, por que aquilo? Claro que vai ser mostrado, contado, explicado lá no terceiro ato, tranquilo. E aí sim retoma ali um pique do filme, que daí fica bem bacana até o final. Que por sinal, o final pode ser um pouquinho suave, mas convenceu bastante, achei uma solução bastante boa para o filme. O roteiro do filme tem umas coisas esquisitas. Na verdade, eu não sei se é questão de roteiro ou de direção. Por exemplo, tem uma cena lá no segundo ato, uma sequência na biblioteca, que eu pensei assim, rapaz, não dá pra... isso aqui isso aqui não convence, não é crível que isso aconteça, que seja possível isso. Não dá. Não vou dizer aqui o que é para você dar uma assistida, mas eu fiquei de queixo caído com aquilo. Como vai acontecer isso na biblioteca, sabe, dessa forma? Muito esquisito aquilo, rapaz. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, a gente não merecia aquilo, não precisava aquilo para estragar o filme. Para mim, é o que mais estraga o filme. A interpretação dos atores foi razoável, foi bastante boa. Não, na minha opinião, não comprometeu. Se não tem ninguém ali para premiação, pelo menos não atrapalhou em nada. E o roteiro, como eu disse, talvez esse buraco ali, lá no segundo ato, que não convence mesmo aquilo ali. Mas enfim, se é para dar uma nota de 1 a 10, eu dou um 7. Eu dou um 7,5, né, por causa da fotografia. Não dou mais por causa desse buraco, desse troço que acontece lá no segundo ato, que não dá para aguentar não, rapaz. Vai lá dar uma assistida para tu ver como é que é. O terceiro filme da lista é Nós. Não é nós, não, é Nós. A produção norte-americana teve a direção do Jordan Peele e eu achei um filme muito, mas muito bom. Recebeu muitas críticas controversas em vários sites especializados de cinema, mas eu acho que nesse caso as críticas negativas foram um tanto injustas. Quando eu li o release, eu imaginei que fosse um filme mais simples, tinha um suspense, um terror, uma coisa assim, até pelo cartaz do filme. Mas o que se viu foi, na minha opinião, foi um filme de diretor. O roteiro
O roteiro é bom, a interpretação dos atores é boa, mas é um filme de diretor. Tem o suspense, tem terror, tem uma história ali por trás, quase assim um tanto ficção científica também, que eu achei um pouquinho forçadinha em algumas coisas, mas bastante incrível, até porque nós temos muitas histórias fantásticas ou de fantasia, do maravilhoso. Tem ali também uma coisa até de contos de fada, bem interessante, pelo menos uma referência ao Alice no País das Maravilhas, por exemplo, só para ter uma ideia, Alice do outro lado do espelho. Foi um filme de diretor, portanto. Ele veio com o roteiro, pegou o roteiro, veio com uma concepção na cabeça e foi com ela até o fim. E ainda teve, ainda bem, né, a colaboração da interpretação dos atores, que foi uma coisa muito boa. A história é sobre uma menina, a Adelaide, que ela aproveita que o pai está jogando num brinquedo de um parque de diversões e a mãe foi ao banheiro e a menina dá uma voltinha pelo parque. Passa por um homem com aspecto misterioso que carrega uma placa onde se lê Jeremias 11:11. Ela segue até a praia onde o parque está localizado, entra num lugar com um jeitão misterioso e vai entrando assim sem medo, e é um lugar onde está cheio de espelhos, e lá ela encontra outra menina igual a ela. A história vai seguindo cronologicamente até Adelaide se tornar adulta, casada com 2 filhos. Então a família vai passar umas férias na casa da falecida mãe do homem e o lugar traz lembranças ruins para Adelaide, que tem pesadelos. Então, certa noite, 4 pessoas surgem na casa vestidas de vermelho usando tesouras. O impressionante é que essas pessoas são parecidas com Adelaide e a sua família. A história vai ficando cada vez mais complexa à medida que outras pessoas também vestidas de vermelho, parecidas com pessoas da vizinhança, vão surgindo e vão acontecendo uma série de crimes. Também ao longo do filme vão acontecendo coisas, surgindo elementos visuais, como umas metáforas e até como uma peça de um grande quebra-cabeça que lá no final vai ficar explicado e muito bem explicado de uma forma muito surpreendente. O final é de quebrar de cair o queixo, porque é uma coisa que surpreende, a gente não espera aquele final ali. E é bastante interessante, aquela sequência lá no final do 3º ato, aquilo ali, olha, foi muito bem, aquilo ali é a mão do diretor, não adianta, e foi a grande chave desse mistério, desse filme todo que eu achei bastante interessante. Como eu disse, a interpretação do elenco foi muito boa. A da Lupita Nyong'o, que faz a menina e depois faz a mulher casada com a mãe dos filhos lá. É uma coisa impressionante aquilo ali, olha, é interpretação de premiação de Oscar, porque ele foi muito bem. O filme, ele tem mensagens subliminares ou até bastante escancaradas sobre questões sociais, sobre o próprio racismo. Estão ali as mensagens, às vezes surge assim em forma de metáfora, de uma mensagenzinha subliminar, mas a gente percebe isso e é uma coisa que ficou bastante interessante. Foi falado aquilo ali de uma forma artística, porque essas questões foram trazidas com elementos assim até de contos de fada, como eu falei, do Alice no País das Maravilhas. Aquilo ali no final, lá no 3º ato, foi fantástico. Eu achei muito precioso aquilo ali para o filme, que para mim, por conta disso tudo, roteiro, direção, interpretação e fotografia, o filme ele tem um 9,5. Claro, a gente nunca dá um 10 por causa daquele comecinho lá que eu achei meio esquisitinho. Eu sou muito chato para essas coisas. Mas o filme ele merece, sim, uma nota 9, 9,5, porque ele é muito bom, vale a pena assistir, de boas. O 4º filme é Kate, produção norte-americana com direção de Cédric Nicolas Troyan. Deixa eu ver, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, né? Deve ser. O filme é uma mistureba de coisa, não digo de coisa ruim. É uma mistureba assim de aquelas produções norte-americanas, filme de ação com correria, tiroteio, pancadaria, meu Deus, olha, nunca vi tanta pancadaria assim. Mas também teve aquela mistura de culturas, uma coisa ali norte-americana com aquela cultura oriental japonesa. Foi uma mistura foi uma mistura bastante razoável. Kate é uma assassina profissional altamente meticulosa e habilidosa, além de ser exigente nos protocolos quando está em atividade. Pois é, protocolos. Ela vai fazer um servicinho daqueles e ainda tem os protocolos que ela é muito exigente. Eu nunca vi isso.
Ela está no auge de uma carreira quando recebe a tarefa de eliminar um membro da Yakuza, uma perigosa organização criminosa japonesa, tipo assim, máfia japonesa. A operação não dá muito certo e em determinado momento ela é envenenada com material radioativo e tem apenas 24 horas de vida para se vingar dos seus inimigos. O corpo dela vai se deteriorando e à medida que ela vai investigando, ela acaba formando uma amizade ou criando um vínculo de amizade com uma garota, a Annie, que é filha daquele cara lá da Yakuza que ela matou. O filme, como eu disse, ele tem muita ação, muita pancadaria, muito tiroteio. Essa Kate, ela bate pra caraca, velho. Olha, mas ela senta o pau mesmo. Ela e a Viúva Negra, eu não sei não, hein? Qual das duas bate mais. Dá até medo de botar as duas juntas no mesmo time e acabou. E digo mais, se juntar os heróizinhos marmanjo da Marvel e DC, as duas juntinhas sentam o pau nos marmanjos. E olha, eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não tô tirando onda com essas gurias não, eu tô até elogiando, porque essa Kate, ela bate pra cará. O roteiro, ele não se aprofundou muito na história da Kate, mostrou a origem dela, que lembra sim, até eu falei na Viúva Negra, lembra alguma coisa de Viúva Negra. Se não se aprofunda tanto assim, pelo menos mostra aquela origem dela e é o suficiente para criar uma simpatia ou uma certa empatia entre público e a personagem, que ela tem aqui um sarcasmo, uma certa ironia. A personagem é sim carismática, só que lá no terceiro ato, aquela tensão toda, ela já vai indo ali para um drama. Se durante todo o filme teve aquela ação, aquele suspense, aquela movimentação, aquela coisa toda, lá para o terceiro ato já estava indo para um tipo de um drama bastante forte. E foi, de certa forma, também chocante aquele final ali, foi redentor até. O final, no meu entender, foi assim aquela coisa meio Aristóteles, assim meio catarse, meio redentor, meio purgação dos sentimentos, uma coisa mais ou menos assim. Funcionou. Eu achei bastante, eu acho até que foi um final muito coerente para aquilo que foi durante o filme todo. Sobre roteiro, direção, fotografia, eu achei bastante bons. O filme foi bom. Eu até diria assim que ele foi bastante bom, vale a pena assistir. E olha, uma nota de 1 a 10, eu dou 9, talvez um 9,5, porque foi bacana, foi bem movimentado, ele teve uma dinâmica. A interpretação dos atores foi uma coisa meio diferentona, até porque tinham atores norte-americanos e japoneses. Tem diferença, os caras são diferentões, não adianta, mas ficou bem casadinho ali. Então, uma notinha 9 tá de bom tamanho, talvez 9,5. Vale a pena assistir. E é isso aí, pessoal. Essas são 4 dicas que eu tô dando para vocês. Se você já assistiu um desses filmes, aí deixa o teu comentário, o que tu achou dos filmes, gostou ou não gostou? Se concorda, se discorda comigo, pode comentar. É claro que de uma forma bem bacana, civilizada, que tá valendo. E também já aproveita, além de deixar teu comentário, deixa aí teu joinha, já também te inscreve no canal e acione o sininho de notificações para te avisar aí, o YouTube te avisar, para quando tiver um vídeo novo aqui no canal, tá pessoal? Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!